começamos agora a segunda entrevista de uma série que nós estamos fazendo com os pré-candidatos ao governo aqui do Rio Grande do Sul, nesse bloco especial do RDC News de eleições, nesse período tão importante para que você possa, nesse espaço, conhecer mais sobre os pré-candidatos e, claro, já ir decidindo, né, para quem irá o seu voto lá no pleito, que acontece daqui a pouco tempo. Faltam menos de 100 dias para as eleições de outubro deste ano de 2022. O nosso entrevistado dessa noite, por ordem definida antecipadamente, é o pré-candidato do Partido Novo, Ricardo Jobim. Já está comigo aqui no estúdio, ele que é empresário, né, advogado, tem 47 anos. Muito obrigada pela sua participação e por aceitar o nosso convite. Boa noite para o senhor. Boa noite, Carolina. Eu que agradeço o gentil espaço cedido pela RDC para a gente poder expor um pouquinho das nossas ideias. Muito obrigado. Bom, também participam conosco nessa noite o jornalista Renato Martins, do programa Cruzando as Conversas. Já está aqui na nossa tela. Boa noite, Renato, bem-vindo. Boa noite, Carolina. Boa noite ao pré-candidato Ricardo Jobim. Boa noite aos telespectadores da RDC TV. E a nossa convidada desta noite, a jornalista diretora do portal Coletiva.net, Márcia Cristófoli. Boa noite para você também. Boa noite, Carol. Boa noite, pré-candidato. E boa noite, telespectadores da RDC. Bom, antes da gente dar início de fato às nossas perguntas, vamos primeiramente às regras, né? O que pode e o que não pode nesse período ainda de pré-campanha aqui no Rio Grande do Sul, que chegam agora as informações, então, com o nosso advogado, especialista em direito eleitoral, Dr. Antônio Augusto Maier dos Santos. Neste período da pré-campanha eleitoral, que não se confunde com o da campanha eleitoral, os pré-candidatos, de acordo com a lei eleitoral, a Lei 9.504, podem participar de encontros, programas e entrevistas, respondendo questões relacionadas às suas plataformas políticas, pretensões administrativas e projetos políticos. Este tipo de franquia, estabelecida no texto da lei, visa proporcionar um contato inicial destes pré-candidatos com o eleitorado, mais especificamente aqui com você, telespectador, para que ele possa, então, estabelecer conjuntamente, possa explicitar, manifestar-se aqui em torno daquilo que ele projeta, caso eleito. Esta é uma determinação legal que traz ainda um senão. O pré-candidato não pode extravasar o limite e pedir explicitamente o voto. Esta é uma cláusula de vedação que tem que ser respeitada. Justamente por conta disso, todos os pré-candidatos convidados, cientificados previamente desta limitação legal, estão de acordo com as premissas e as normatizações estabelecidas pela RDC-TV, de modo a que possa acontecer com muita naturalidade e tranquilidade. O espaço natural aqui da televisão é justamente modulado porque se trata de uma permissão pública. Portanto, nesse cenário não se confunde pré-campanha com campanha. E mais, é importante ressaltar que isto é tudo feito de acordo com o princípio da isonomia e da igualdade, para que todos possam usufruir do mesmo espaço. Dadas as regras, então a gente dá início agora, de fato, às nossas perguntas para candidato. Eu quero começar lhe questionando, o senhor é um empresário, né, falamos agora há pouco, advogado, mas não tem uma vasta experiência na política, diferente de outros pré-candidatos que agora vão concorrer também ao cargo de governo aqui no Rio Grande do Sul. Qual é a sua estratégia para se tornar um nome conhecido e poder, de fato, né, ficar conhecido pelo eleitorado e chegar ao governo? Perfeito, Carolina. Sabe que nós temos duas grandes dificuldades. A primeira, porque eu sou do setor privado. Em virtude disso, eu não estou há 20 anos na política, 30 anos na política. Não sou um político profissional, um político de carreira. Pelo contrário, fui selecionado pelo Partido Novo justamente por ser uma pessoa do setor privado e que posso emprestar para o setor público a minha experiência administrativa. Então, essa é a primeira dificuldade. A segunda é que meu partido é um novo e é o único que se nega a utilizar o dinheiro público para pagar campanhas políticas, seja o fundo partidário, seja o fundo eleitoral. Nós negamos esse dinheiro porque esse dinheiro não deveria estar pagando campanhas, não deveria estar indo para o bolso para partido político abençoar apadrinhado. Não deveria. E outra coisa, 4,9 bilhões de reais. Para que tanto dinheiro? Não é necessário. As campanhas estão cada vez menores, antigamente elas duravam 3 meses, podia outdoor, podia tudo. Hoje elas têm 45 dias e o fundo partidário praticamente quintuplicou. Em virtude disso,
praticamente 3 semanas atrás, devolvemos ao TSE para voltar aos cofres públicos. Somente da eleição desse ano, o Partido Novo devolveu 87 milhões de reais. Então nós temos uma campanha humilde, somente vai apostar na gente quem acredita na gente, mas a gente se nega, porque não adianta simplesmente ficar pregando as ideias, tem que dar o exemplo. É muito engraçado esse negócio de ficar utilizando o dinheiro que deveria ir para a saúde, educação e segurança, para pagar a campanha, para dizer que quer se eleger, para usar o dinheiro para saúde, educação e segurança. Então, começa com essa falta de lógica. Então, em virtude disso, nós naturalmente temos essas dificuldades, mas temos a internet, temos RDC, temos os meios de mídia também para as pessoas poderem nos conhecer e fazer seu juízo daquilo que eles acham que são os modelos antiquados e os modelos novos. Já vou chamar para a nossa conversa pré-candidato Renato Martins, jornalista aqui da RDC, apresentador do Cruzando as Conversas. Contigo, Renato. Pré-candidato Ricardo Jobim, o Partido Novo tem uma orientação de garantir a liberdade individual, é um partido liberal, suas ideias são liberais e é pró-empresariado. Como é que fica o trabalhador no governo do Partido Novo no Rio Grande do Sul? Bom, primeiro eu queria agradecer de estar falando com esse grande jornalista Renato Martins, que é uma pessoa que tem uma trajetória que eu admiro muito. Então, fico muito honrado de estar respondendo uma pergunta do senhor. Bom, nós sabemos que se existe um partido e existe um projeto que pensa no trabalhador, é sem dúvida um modelo liberal. Primeiro, porque 95% dos empregos estão nas empresas, nas pequenas, médias especialmente. E essas empresas que recebem a opressão do Estado hoje e que não podem simplesmente se desenvolver, porque o Estado está lá para fiscalizar, burocratizar, não apoia em nada e ainda atrapalha. Então, o nosso modelo é um modelo que pensa muito no trabalhador, especialmente nas camadas mais humildes. Eu preciso dizer que aqui nós estamos na defesa da classe menos favorecida, que é quem mais paga impostos nesse país, porque paga impostos sobre o consumo. Paga impostos muito caros, muito mais do que o orçamento deles permitiria. Isso porque o Estado se tornou esse gigante descontrolado que acaba simplesmente querendo participar de tudo que vê pelo caminho. Nós precisamos mudar o modelo. Lembrando que aquilo que a gente defende, os liberais, eles defendem modelos que funcionam. A prova disso, vou dar um exemplo internacional, Irlanda. Irlanda é o terceiro país em abertura econômica do mundo. E é o terceiro maior índice de desenvolvimento humano no ranking. Ou seja, a pobreza foi praticamente erradicada. Então, se alguém defende os pobres, se alguém defende os trabalhadores e alguém defende o desenvolvimento econômico, esse alguém é um liberal e provavelmente ele esteja dentro do Partido Novo, que é onde os liberais se encontram. Vou chamar agora, então, a Márcia Cristófoli, que é diretora do portal Coletiva.net. Bom, pré-candidato, eu vou puxar um pouco a brasa para o meu assado aqui do mundo da comunicação. E eu gostaria de saber, o senhor, como sócio de um veículo de comunicação e advogado, o senhor tem alguma intenção de uma proposta que combata o nosso câncer do jornalismo, que são as fake news? Olha, primeiro, Márcia, eu sou um admirador do teu trabalho também no Coletiva.net. A gente até estava fazendo uma brincadeira antes, dizendo que grande jornalista ela é e como ela costuma furar as notícias antes de todo mundo. Bom, Márcia, eu respeito muito o jornalismo e eu, como liberal, respeito a liberdade de imprensa acima de tudo. Agora, é inegável que a mentira anda galopando por aí e as pessoas estão acreditando em coisas que não são verdadeiras. Seria muita hipocrisia da minha parte dizer que existe uma solução mágica para as fake news, porque as fake news estão espalhadas em todos os lugares, especialmente na tecnologia ou nos poucos meios de mídia que não são sérios, que não valorizam o jornalismo da forma correta. Como defensor da liberdade de imprensa, eu digo, é um comportamento social que precisa ser alterado. E qualquer coisa que se diga, fora isso, é uma grande mentira. Eu acho que a melhor maneira de combater as fake news é, quem sabe, a gente mostrar para as pessoas quando as mentiras acontecem e tentar, enfim, desmascarar elas com todo o profissionalismo e com toda a razão, assim que a gente tiver chance. O problema todo é que as mídias sociais elas são muito rápidas, isso se difunde com muita velocidade. Então, não existe um projeto de governo específico que possa deter isso, porque esse é um fenômeno mundial, está acontecendo em todos os países e não é, felizmente, o governo do Estado do Rio Grande do Sul que vai conseguir resolver esse problema dessa forma.
Com certeza, né? Um grande problema e agora, nesse período eleitoral, mais importante ainda que a gente faça esse combate, né, pré-candidato. Agora, sei que uma das bandeiras que o senhor carrega é justamente também a questão da educação. Essa semana a gente teve uma avaliação diagnóstica feita pela Secretaria Estadual que apontou aí um desempenho muito baixo dos estudantes que se formam sem ter nem o conhecimento do ensino médio, né, do ensino do 7º ano, por exemplo. Então, eu queria saber do senhor como é que o senhor vê essa situação e o que fazer para mudar, já que a educação é a base de tudo também no Rio Grande do Sul. Eu queria aproveitar um pouquinho agora, porque eu tenho 3 filhos em idade escolar, né? E eu até quero aproveitar para agradecer minha família, agradecer minha esposa Vanessa, porque sem ela eu não poderia ser pré-candidato, né? Se não fosse a ajuda dela, eu não estaria aqui. E dizer que um dos motivos de eu ser pré-candidato é justamente esse. Eu quero ter certeza que meus filhos vão ficar nesse estado no futuro. Porque o quadro que está se desenhando, ele é gravíssimo. E agora a Secretaria de Educação vai revelar um dado que a gente já vinha divulgando há bastante tempo. O Rio Grande do Sul, no ranking das escolas em tempo integral, estava em último ano passado e agora subiu uma ou 2 posições dos 27 estados. Estava em 27º e agora subiu para 25º, se eu não me engano, em percentual de matrículas em escolas de tempo integral. Começa por aí. Daí nós vamos para o desempenho. A sugestão de aprovação automática não é que exija essa obrigação, mas existe claramente, através do Ministério da Educação, existe uma política federal recomendando, principalmente em época de Covid, a aprovação dos alunos. Mas tem aluno da 4ª série que não está sabendo ler e escrever, certo? Nós estamos enfrentando dificuldades extremas com algumas escolas. E por que não existe um cuidado com a educação? Porque passou por tantos governos e eles não resolveram esse problema. Por que não existe? E eu vou dizer por quê. Porque político só quer saber de política a curto prazo, só quer saber de política que lhe dê popularidade. O investimento em educação, ele vai dar retorno, quem sabe, em 10 anos, 15 anos. Mas é o que precisa ser feito. E parece que a gente grita, as pessoas não ouvem. Porque o investimento, ele é sempre aquele que vai para a demagogia eleitoral. Ele não é aquilo que vai colher frutos só no futuro. Então, não existe, quem sabe, o investimento feito da maneira correta em educação. Lembrando que imagina, no exame do IDEB, os alunos do 3º ano de ensino médio, do 2º grau, certo? 92% desses alunos estavam com conhecimento abaixo do básico em matemática. Abaixo do básico quer dizer o seguinte, abaixo do 1º grau. Isso que estavam no 3º ano do 2º grau. Estou dizendo 96% com conhecimento de aproximadamente 6ª série. O que a gente está fazendo? A gente não está levando a educação a sério. Tem 5 mil vagas de emprego em Caxias nesse momento, que não são preenchidas por falta de qualificação. Nós temos uma taxa de natalidade baixa, nós temos uma população que está envelhecendo e um número de nativos cada vez maior. Com a baixa taxa de natalidade, mais os 700 mil gaúchos que abandonaram o Rio Grande do Sul para trabalhar em outros estados, e o fato de a gente estar em 26º no ranking de potencial econômico do CLP, mostra claramente que nós temos uma bomba relógio para daqui a 10, 15 anos, que se não fizermos alguma coisa imediatamente, depois não adianta chorar. E esse é um dos motivos que eu sou pré-candidato também, para chamar a atenção das pessoas que educação é uma coisa séria e que a gente não pode mais ficar largando as coisas à própria sorte. Porque esses números de queda no ranking do IDEB e esses números trágicos que eu estou mostrando agora, eles tiveram muito tempo para ser pensados. Porque de eleições em eleições eles vêm dizendo, vamos investir em educação, vamos investir em educação. Olha, gente, o resultado eu não estou vendo. Porque não é uma política séria. Sabe o que eles querem? Eles querem gastar com coisas eleitoreiras. Eles não querem pensar a longo prazo. E a gente tem que mudar isso. Nesse bloco especial do RDC News de eleições, nosso entrevistado de hoje é o pré-candidato pelo Partido Novo ao governo do Rio Grande do Sul, Ricardo Jobim. E a gente segue então também com os nossos colegas fazendo os seus questionamentos. Renato Martins agora. Pré-candidato, vou repetir uma pergunta que fizemos na terça-feira sobre a Corsã aqui para os pré-candidatos. Eu acho um assunto importante, está em curso a privatização. Nós tivemos na terça-feira uma manifestação com mais de 5 mil servidores da Corsã contra a privatização, foi no centro de Porto Alegre. Se o senhor vencer as eleições, for governador do estado do Rio Grande do Sul pelo Novo, a privatização ela será estancada ou ela será acelerada? Eu acredito, Renato, e muito obrigado pela pergunta, que privatizar tem que ser feito, essa privatização tem que acontecer, mas com critério e cuidado.
não é privatizar por privatizar. Primeiro, explicar por que isso é necessário. Está muito baixo agora. Na região de cobertura da Corsã, quase 90% das pessoas não têm esgoto tratado. Qual é a consequência disso? Como todos sabem, a cada real investido em saneamento, são R$3 economizados em saúde. Então a população está adoecendo. A Corsã teve todas as oportunidades, enquanto empresa pública, de resolver esse problema. E, por sinal, isso estava nos contratos de muitos municípios. Contratos estes que não foram cumpridos, gerando várias indenizações contra a Corsã. E o que aconteceu? Esse problema não foi resolvido, porque não é somente água, é água e saneamento. Então, precisamos entender que não é a questão de um modelo ser público ou privado, a gente precisa de um modelo que funcione. Porque a população não pode continuar adoecendo por falta de saneamento. Não podemos deixar isso acontecer. Então, esse é um assunto vencido. De qualquer forma, eu também posso dizer que, assim como a gente já fez quando investigamos no portal da transparência, alguns salários da CE Distribuidora, que já foi privatizada, eram da ordem de R$80 mil, eu também convido ao telespectador a fazer uma investigação no portal da transparência sobre os maiores salários da Corsã. Não se assustem se a cifra passar de R$100 mil por mês. Isso é justo? Isso aconteceria numa empresa privada? Eu acho que não. Agora, questionamento da Márcia Cristófoli. Por favor, Márcia, com a sua pergunta. Pré-candidato, a gente falou primeiro, eu questionei primeiro sobre jornalismo, agora eu quero falar um pouquinho sobre publicidade. Recentemente, o governo, o Rio Grande do Sul, pré-assinou o regime de recuperação fiscal, o que significa que pelos próximos 9 anos o governo não vai poder investir em publicidade que não sejam campanhas de utilidade pública, segurança, educação e saúde. Historicamente, o governo do estado é um anunciante muito forte, investe muito nos veículos locais. Como equalizar isso no nosso mercado publicitário? Bom, uma coisa a gente precisa ser claro. Todas as campanhas estatais deveriam ter utilidade pública. O dinheiro público não serve para gastar para fazer propaganda do gestor, não deveria. O governador não deveria se beneficiar de propagandas genéricas que apenas vão explorar conquistas sobre a sua imagem. Quando a gente fala utilidade pública, quem sabe a gente começa a informar a população dos dados que agora a Secretaria da Educação, por exemplo, revelou sobre a educação, mas são dados conhecidos desde o início do ano, desde março. Por que a gente não utiliza para começar a esclarecer a população sobre a verdade do sistema público e parar um pouquinho de fazer propaganda política para governadores? Então, não quer dizer que esse investimento seja reduzido. É claro que estamos diante de um regime de recuperação fiscal, da qual eu concordo com a adesão, e é claro que nós precisamos contingenciar receitas e despesas, mas o fato é que a população precisa estar informada. Uma das formas bem interessantes que nós temos de proporcionar a democracia e a participação política e também a melhoria do Estado é revelando os dados verdadeiros. Porque a transparência não pode ser somente um portal, viu, Carolina? Tem que ser uma coisa maior. Ela tem que evidenciar as nossas dificuldades e mostrá-las para a população. Somente pensa assim quem não acha que política é uma profissão. Quem não se preocupa apenas com a próxima eleição, mas que se preocupa com a próxima geração. É assim que a gente pensa. Bom, agora que já que a gente está falando de questão também de gastos, né? O senhor também cita algumas vezes uma economia que foi feita no governo de Romeu Zema, em Minas Gerais, com uma redução no número de secretarias. Queria saber também se isso funcionaria aqui, se está no seu plano de governo fazer essa redução, né? E de que forma isso teria algum impacto também aqui no estado. Pois é, Carolina, olha só, essa pergunta é muito boa, porque as pessoas se enganam muito. Elas acham que ter uma secretaria ou ter um secretário é sinônimo de resolver problema. Mas, na verdade, como a gente diz na linguagem popular, é o xalalá político mais utilizado. Vou criar uma secretaria para um secretário conversar com a pessoa e não resolver problema nenhum. Esse modelo não serve. Eu defendo que o Rio Grande do Sul tenha 12 secretarias. O Minas Gerais tem mais municípios que o Estado, tem 300 municípios a mais, e ela trabalha com 12. Por que o Rio Grande do Sul tem 25? Não existe sentido. Mas mais do que ter número de secretarias, porque isso não é resolver problemas, sabe? É questão de por que se faz essa redução. Por uma questão de gestão. O governador consegue trabalhar muito melhor com 12 pessoas competentes do que ficar atendendo 25, é um fato. E de qualquer forma, é óbvio que esses interesses vão ter que ser gerenciados por subsecretarias, por subdiretorias e outros órgãos que possam diluir essas secretarias mais fortes que a gente vai criar. E por que eu digo mais fortes? Porque eu tenho certeza que após fazer um processo seletivo, que boa parte dos melhores técnicos vão se interessar em serem secretários num governo, eventualmente, do Partido Novo.
Por que eles vão se interessar? Porque eles vão ter autonomia. E a prioridade da decisão vai ser técnica, pela primeira vez na história no Rio Grande do Sul, e não política. Claro que precisa de política, mas qual é a regra geral? Se coloca o político em primeiro e o técnico de adjunto. E o técnico sem autonomia. A gente precisa do técnico com autonomia para poder tomar as decisões corretas e não apenas as políticas, e um político abaixo apenas para ajudar a articular os objetivos técnicos. É assim que a gente vai conseguir fazer o Rio Grande do Sul sair do atoleiro, deixando bem claro que cada um desses técnicos vai passar por um processo seletivo. Se eu passei por um processo seletivo para ser pré-candidato pelo Partido Novo, eu acredito que todos os cargos importantes precisam passar por processos seletivos e de uma maneira bem pública. As pessoas têm que ter direito de poder criticar, escolher os nomes, investigar a carreira dessas pessoas. Nós seguimos com essa entrevista com o pré-candidato ao governo do Rio Grande do Sul pelo Partido Novo, Ricardo Jobim. E agora, então, mais um questionamento do jornalista Renato Martins. Candidato, pré-candidato, eu noto que nas suas entrevistas o senhor cita muito o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, como um exemplo, né, do Partido Novo. Gostaria que o senhor citasse também outros nomes do Partido Novo, na gestão, enfim, que pudesse ser espelhados aqui para a sua gestão, se por acaso o senhor for eleito governador do Rio Grande do Sul. Bom, eu acredito que nós temos, independente da questão dos nomes, vamos defender os modelos. Eu defendo modelos. O nosso modelo liberal, ele funciona. Funciona em países do exterior, funciona na prefeitura de Joinville, funciona no governo de Minas Gerais. Nós temos o Luiz Felipe Dávila, nosso pré-candidato a presidente, que, além de ter mestrado em gestão pública em Harvard, ele atende, através de consultoria, mais de 1.000 municípios. Ele entende tudo de gestão. Mas a questão toda é o nosso conceito que funciona, independente de onde ele for aplicado ou por quem ele for aplicado. O nosso conceito, ele funciona até para o Legislativo, deixando claro que o Partido Novo, somente os mandatários do Legislativo, só aquilo que eles não utilizaram de dinheiro público nos seus mandatos, já soma a cifra de 195 milhões de reais de 2017 até agora. Então, dentro desses nossos modelos, nós temos a certeza que, com um Estado mais focado, deixando de lado coisas que não são atividade estatal e pensando mais no empreendedor, o retorno acaba acontecendo. Nós não trabalhamos com ideias como o socialismo, por exemplo, que nunca deu certo. Onde os países liberais tiveram abertura econômica, o resultado veio. Rapidamente, para a gente ainda ter tempo para a sua resposta, Márcia Cristófoli, por favor. Pré-candidato, na última década, o Rio Grande do Sul vem crescendo com uma série de iniciativas na área da inovação. E o grande evento que carimbou esse esforço foi o South Summit, realizado agora em maio. O atual governador assegurou a realização desse evento aqui em Porto Alegre pelos próximos 5 anos. Se eleito, o senhor vai manter o evento aqui? É uma coisa importante de dizer, né, Márcia, porque esse negócio de terra arrasada para tudo não funciona em lugar nenhum. Eu sou um defensor da inovação, sou um defensor do Hélice, sou um defensor do Tecnoparque de Santa Maria, do pessoal lá da Univates, lá em Lajeado, que faz um trabalho bom, do pessoal que está fazendo um trabalho fantástico com grafeno em Caxias do Sul. Eu trabalho com inovação, eu dou consultoria para empresas de inovação, como advogado. Então, pode ter certeza que sim, as edições vão ser mantidas e ampliadas. Um dos maiores investimentos que nós queremos fazer para o desenvolvimento econômico é na área da inovação, que é uma das poucas áreas que o Rio Grande do Sul pode dizer que está bem. Nós precisamos apostar naquilo que dá certo. Agora, se tem mais gente falando coisas positivas a respeito da inovação, eu aplaudo, não tem problema nenhum. Ou seja, eu não sou aquele cara maniqueísta que tem que dizer que é tudo terra arrasada ou que é tudo bom. Aquilo que a gente acha que é certo, a gente aplaude. Aquilo que a gente acha ruim, a gente critica. Mas deixar claro, eu sou da área da inovação, sei muito bem o que está fazendo, o pessoal da inovação também me conhece. Sem deixar de citar o grande Instituto Caldeira aqui de Porto Alegre. 10 horas e 30 minutos para a gente encerrar dentro do tempo que foi combinado. O senhor tem 1 minuto para os seus destaques finais para os nossos telespectadores. Eu sou pré-candidato por um motivo muito certo. As pessoas não querem mais ouvir falar de política. As pessoas pegaram um nojo de política. E eu posso dizer que eu concordo com boa parte dessas pessoas. Sou de fora da política. Eu quero trazer uma mentalidade diferente e dizer que o setor público precisa se adaptar à realidade das pessoas. Podemos sim, se quisermos, acreditar que o Rio Grande do Sul pode ter o primeiro governo liberal da história e pode realmente mudar o quadro desse Estado e quebrar as mentalidades politiqueiras que tanto nos assolam. Eu tenho certeza, Carolina, Renato, Márcia,
Nós podemos fazer muito mais, mas para isso tem que dizer para o narcisismo político que a carreira política deles é só um detalhe e que o Estado é tudo, compreende? E que nós não podemos mais ficar entregues a essa politicagem toda que utiliza o nosso dinheiro, o dinheiro público, para pagar a campanha deles. Alguém tem que acabar com esses escárnios e o Partido Novo já fez e sabe como fazer. Tá, então, vou agradecer muito pela sua participação. Nosso segundo entrevistado nessa série de entrevistas, então, de sabatinas que nós estamos fazendo aqui na tela da RDC, com os pré-candidatos ao governo do Rio Grande do Sul. Nosso entrevistado dessa noite foi o candidato pelo Partido Novo, Ricardo Jobim. Obrigada, então, mais uma vez pela sua participação. Todos os nossos colegas também convidados. E já fica o recado, anote na sua agenda, na próxima terça-feira, dia 5 de julho, o próximo sabatinado é o pré-candidato ao governo pelo PSDB, Eduardo Leite. A gente volta a se ver amanhã. Boa noite para você. Tchau, tchau.